Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Civil, ao nosso curso de Direito Civil. Eu sou a professora Roberta Queiroz, aqui do CP Iuris, leciono as disciplinas de Processo Civil e Direito Civil e ao longo de alguns encontros, breves encontros, infelizmente, nós vamos conversar sobre o nosso glorioso Direito Civil. E como não poderia deixar de ser, nós vamos iniciar o nosso estudo com uma legislação bem importante, que caiu no colo do professor de Direito Civil, né, por uma circunstância da vida. Eu vou explicar para vocês que circunstância é essa, que é a parte de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o nosso Decreto-Lei 4657 de 1942. Então, doutores, nós vamos conversar sobre o nosso Direito Civil. Eu tenho certeza que é a melhor matéria do seu curso, eu espero que seja a melhor matéria do seu curso, sou suspeita para falar, mas são aulas que eu gostaria de ressaltar aos senhores que eu não estou aqui para lecionar o conteúdo, nós estamos aqui para conversar. Todo o conteúdo você já sabe, você já está por dentro, tenho certeza disso. E nós estamos aqui para alguns debates. Qualquer dúvida, se você quiser entrar em contato comigo direto, você pode entrar em contato lá por meio do meu Instagram, pode me mandar um direct, @prof. Roberta Queiroz, que eu terei um imenso prazer em respondê-lo. Ok? Então, sem maiores delongas, vamos conversar sobre Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Primeira coisa, a nossa aula sobre LINDB é uma aula extremamente densa. E nós temos que ter em mente que a Lei de Introdução entrou no nosso ordenamento jurídico no ano de 1942, por meio de um decreto-lei, o Decreto-Lei 4657. E o que acontece? Da onde a gente tirou essa ideia de Lei de Introdução, que inclusive, originalmente falando, era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil? De onde a gente tirou essa ideia? Como que a gente vai introduzir esse assunto no nosso estudo? E por que eu digo que esse tema caiu, né, de bandeja no colo do professor de Direito Civil, sendo que não é uma matéria do Direito Civil? Mas você vai pegar aí os livros de Direito Civil, você vai observar que os livros começam trabalhando essa parte de Lei de Introdução. Aliás, sobre doutrina, sobre material didático para você complementar o seu conteúdo, e você tem que ter, viu? Você tem que ter um livro, um complemento do seu conteúdo. Eu gosto muito do livro do professor Flávio Tartucci, o Manual. Gosto muito do livro do professor Cristiano Chaves, também, o Manual. São livros bem didáticos, livros bem inteirados com o que vem sendo cobrado em prova e livros bem atualizados, ok? Então vamos falar sobre a nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nesse primeiro momento, eu gostaria de traçar com vocês algumas noções iniciais, algumas linhas gerais de introdução do conteúdo. O que acontece? A nossa Lei de Introdução entrou no nosso ordenamento jurídico por meio do Decreto 4657 de 1942. Portanto, não é uma lei recente, é uma lei já bem antiga e que já fez vários aniversários. Inclusive, essa lei trabalha disposições, notas introdutórias. Eu coloquei aqui que a lei é composta por 30 artigos. Só que o que acontece? Essa lei de introdução que nós temos, originalmente falando, possuía 19 artigos. No ano de 2018, precisamente em abril de 2018, nós tivemos um acréscimo de alguns dispositivos na nossa lei de introdução. Esses acréscimos aconteceram por uma opção legislativa. Então, o que acontece? A lei de introdução, antigamente chamada Lei de Introdução ao Código Civil, possuía 19 artigos de notas introdutórias, totalmente introdutórias. Posteriormente, no ano de 2018, e não foi o único momento de alteração da lei, lógico, né? Mas posteriormente, no ano de 2018, nós tivemos um acréscimo essencial a essa norma. Esse acréscimo, evidentemente, foi somente um acréscimo. Nós não tivemos a inclusão de novas, não tivemos a alteração das disposições anteriores. Nós tivemos apenas o acréscimo de alguns dispositivos. Nós tivemos o acréscimo do artigo 20 até o artigo 30 da lei, com algumas situações novas relacionadas a uma aplicabilidade exclusiva no campo do direito público, ok? Já a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas inclusões.
Veja então que esse Decreto-Lei 4657 de 1942, e isso aqui é cobrado em prova, tem hoje o status de lei ordinária, ok? Então, embora na nomenclatura da norma conste Decreto-Lei 4657, para sua prova e para sua vida, você deve considerar que essa norma possui status de lei ordinária. E no ano de 2010, importante a gente destacar que nós tivemos uma alteração do nome da lei. O que acontece? No ano de 2010, nós tivemos, por meio da Lei 12.376, uma mera adequação formal. Roberta, o que significa dizer que houve uma mera adequação formal? Significa dizer que em 2010 nós tivemos uma alteração exclusivamente do nome da lei. Como assim? A bem da verdade, em 1942, entrou no ordenamento jurídico esse decreto que era chamado de Lei de Introdução ao Código Civil. Só que essa lei de introdução nunca foi uma lei exclusiva do direito civil, nunca foi uma lei exclusiva ao ordenamento civilista. Essa lei de introdução, e hoje, evidentemente, no seu estudo você já deve estar cansado de saber disso, é uma lei que possui traços introdutórios aplicáveis a todo o ordenamento jurídico, ao direito penal, ao direito civil, ao direito processual civil, processual penal, ao direito do trabalho, previdenciário, administrativo, constitucional, etc. Então era uma lei que, embora tecnicamente chamada de Lei de Introdução ao Código Civil, e isso tem um motivo, vou te mostrar o porquê já já, é uma lei, na verdade, aplicada a todo o ordenamento jurídico, evidentemente no que couber. A gente não aplica a todo o ordenamento jurídico de maneira indiscriminada. A gente tem que respeitar as peculiaridades de cada ramo, mas, ab início, via de regra, a gente pode destacar aqui que a Lei de Introdução ao Código Civil, originalmente falando, Lei de Introdução ao Código Civil, sempre teve uma aplicação a todo o ordenamento jurídico. Então, no ano de 2010, portanto, muitos anos depois, né, da introdução desse decreto-lei no ordenamento jurídico, nós tivemos aí uma mera adequação formal, uma lei que simplesmente alterou o nome de Lei de Introdução ao Código Civil para passar a chamar de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. São leis, são normas, é uma lei que trabalha outras normas, são normas que trabalham outras normas. Portanto, a gente chama muito de lei das leis, né? Norma sobre normas, uma norma de sobredireito, como a gente vai trabalhar daqui para frente. Então, passamos a observar que a LINDB, trabalhando aí, originalmente chamada LIC, sobre vigência, interpretação, integração, aplicação de direito internacional, trabalha regras gerais. E aí, nessa oportunidade, no ano de 2010, nós tivemos essa mera adequação formal. Em relação à banca CESP, eu já peguei algumas questões cobrando esse tipo de coisa. Tá? A Lei 12.376 de 2010 promoveu uma mera adequação formal, alterando tão somente o nome da lei, certo? A Lei 12.376 de 2010 trouxe alteração formal e substancial à norma, errado. Foi uma mera adequação formal para adequar o nome. É interessante a gente colocar aqui que essa questão da lei de introdução teve origem no direito francês, lá já no Código Napoleônico em 1804. Isso aqui é só uma mera nota introdutória histórica para você. No Brasil, a gente não pegou essa ideia de ter uma lei de introdução de maneira genuinamente brasileira. A gente copiou. E desde quando houve o reconhecimento lá no direito francês, a gente tem aí vários projetos, né, de códigos tendo títulos preliminares, leis preliminares, normas preliminares ou até mesmo uma lei de introdução. Aqui a gente menciona o projeto de Teixeira de Freitas em 1858, nosso glorioso Teixeira de Freitas, que tinha aí a consolidação das leis civis e um título preliminar. O projeto do Código Civil de Coelho Rodrigues em 1890, também com uma redação de uma lei preliminar. E o projeto do Código Civil de Bebé em 1916 e as disposições gerais que acabaram se tornando uma nota introdutória. E aí sempre vem a indagação, como que você pode, né, no ano de 1942, no qual nós tínhamos de vigência o Código Civil de 1916, ter uma lei de introdução ao Código Civil? Como era isso?
né? Uma lei de introdução ao Código Civil que nasceu anos depois do próprio Código Civil, que seria vigente no ano de 1942. Por quê? Porque nunca foi uma nota introdutória do Código Civil. Sempre foi uma lei de aplicabilidade a todos os ramos do direito. E essa ideia de ter uma lei de introdução ao Código Civil ficou uma coisa copiada e jogada no ordenamento jurídico. Por isso, em 2010, nós tivemos essa adequação formal. Tranquilo? Beleza. Então, isso aqui, nota introdutória. Hoje a gente tem vários conceitos de lei de introdução às normas do direito brasileiro. Colacionei aqui para vocês alguns conceitos interessantes, para que você possa extrair a verdadeira essência da lei de introdução, que é uma lei que tem que fazer parte do seu estudo, porque é uma lei que em todo concurso público que tem a disciplina de direito civil, e evidentemente o seu tem lá lei de introdução às normas do direito brasileiro. Pode ser, muitas vezes, que a banca não coloque assim, lei de introdução às normas, mas coloca lá vigência, interpretação, integração, revogação da norma, etc. Ok? Isso são questões relacionadas à lei de introdução. Então aqui nós temos que é um conjunto de regras e princípios que visam regular aspectos referentes à interpretação, à aplicação, vigência, revogação, questão de direito transitório, intertemporal e também alguns aspectos do direito internacional privado, precisamente ali a partir do artigo 7º da Lei de Introdução, que nós vamos trabalhar mais adiante. Para o nosso glorioso Carlos Roberto Gonçalves, nós temos uma legislação anexa ao Código Civil, mas que é totalmente autônoma, dele não fazendo parte, embora se destine a facilitar a sua aplicação, tem caráter universal, aplicando-se a todos os ramos do direito. Wilson de Souza Campos Batalha, trata-se de um conjunto de normas sobre normas e é esse o conceito que nós vamos levar para a nossa prova. Nós estamos diante de uma norma de sobredireito, norma de apoio, uma lex legum. Nós estamos diante de um código de normas autônomo. A lei de introdução é um código de normas autônomo. E quando a gente fala isso, merece destaque que, sendo um código de normas autônomo, nós estamos diante de uma lei que trabalha aspectos de outras leis. Aliás, todas as leis se sujeitam a essa questão da LINDB. Evidentemente, respeitadas as peculiaridades de cada ramo do direito. Então, por exemplo, nós tivemos agora recentemente a transição legislativa do Código de Processo Civil de 1973, o nosso Código Buzaide, para o Código de Processo Civil de 2015. Aliás, é interessante a gente destacar que o Código de Processo Civil de 2015 foi o primeiro código pensado, redigido, idealizado, aprovado em regime democrático. É o primeiro código que nós temos nesse aspecto. Ué, Roberta, mas e o Código Civil de 2002? Não se engane. O Código Civil de 2002 possui uma redação ultrapassada. A redação do Código Civil de 2002 tem data de 1975. É da década de 70. Tá? Então, o Código Civil de 2002, que já nasceu velho, ele tem uma redação pensada em regime ditatorial. Olha que interessante isso. Por isso a gente tem constantes reformas no Código Civil e constantes interpretações jurisprudenciais no sentido de adequação daquela norma ao que temos hoje. Então, recentemente, voltando ao assunto, nós tivemos uma transição legislativa do Código de Processo Civil de Buzaide, né, o Código CPC Buzaide de 73, para o Código de 2015. E nessa oportunidade dessa transição legislativa, nós tivemos uma norma nova, que passou a ter um período de vacatio legis, que passou a ter vigência, que tem aplicabilidade, que encontrou situações consolidadas. E para tudo isso a gente encontra a resposta na própria lei de introdução. Veja que o Código de Processo Civil é uma norma inserida no campo do processo civil, ramo do direito público, e que tem as suas peculiaridades. Porém, contudo, muitas perguntas e indagações sobre a vigência do novo código, a aplicabilidade do novo código, nós encontramos as respostas aqui na lei de introdução, inclusive em relação ao Código Civil, ao direito tributário, ao direito previdenciário, ao direito penal, né, ao processo penal, entre outros tantos ramos do direito, e sempre respeitadas as peculiaridades de cada ramo. Por exemplo, a questão da analogia no direito penal tem uma aplicabilidade diferente, a questão da possibilidade de criação de impostos, sei lá, essas coisas aí do direito tributário, tem também uma análise diferente, né? A lei nova passa a produzir efeitos lá no direito tributário de uma maneira diferenciada. E aí, só para ilustrar como essa parte introdutória é cobrada em prova, nós temos uma questão aqui do CESP.
a LINDB é considerada uma lex legum, ou seja, uma norma de sobredireito. Corretíssimo item, perfeito, é assim que é cobrado. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo dessa lei de introdução, dessa lei das leis, dessa lei que trabalha todas as outras normas do ordenamento jurídico. Então, quando você pensa, entrou uma norma nova, uma lei nova, essa lei nova com certeza vai ser submetida à análise da LINDB. Essa lei nova vai ser submetida à análise dos critérios estabelecidos na nossa lei de introdução. E Roberta, qual que é o conteúdo da lei de introdução? Nós temos questão sobre vigência, que seria um aspecto temporal da norma, quando é que a lei está ali respirando, a lei está tendo aplicabilidade. Questão de vigência sobre o aspecto espacial, onde essa lei tem aplicabilidade, qual é a localização em que eu posso aplicar essa norma. Eficácia na ordem jurídica, critérios de interpretação, fontes e integração das normas quando houver lacuna, questão de direito intertemporal, questão de direito internacional, basicamente no campo do direito internacional privado, e agora, recentemente, em 2018, a introdução também a lei de introdução também passa a trabalhar aspectos relacionados à segurança jurídica no campo do direito público. Se você for parar para observar os aspectos relacionados do artigo 19, do artigo 20 até o artigo 30 da lei de introdução, que foi introduzido agora em 2018 nessa lei de introdução, aliás, o legislador infraconstitucional teria a opção, como muito bem pondera aí o professor Pablo Stouza e suas colocações, teria a opção de colocar essas normas, esses dispositivos em uma lei separada, porque são dispositivos que são aplicados exclusivamente ao direito público, basicamente no campo do direito administrativo, né? Na tomada de decisões no campo do direito administrativo, na prática dos atos administrativos, estejam esses atos sendo discutidos no próprio campo da administração pública, no campo da controladoria ou até mesmo em processo judicial. Esses dispositivos trabalham aspectos relacionados à segurança jurídica durante a tomada de decisões e invalidação de decisões de atos administrativos no campo do direito administrativo. Evidentemente que essa parte não é trabalhada por mim, que sou professora de Direito Civil, que já estou aqui me esforçando por demais para trabalhar essa lei de introdução, que acabou ficando no colo do professor de Civil por um aspecto da própria gênese da lei, né? A lei de introdução é chamada Lei de Introdução ao Código Civil, e aí fica aquela coisa, né? É o professor de Civil que tem que dar essa lei. Poxa, caiu no meu colo essa matéria. Mas no final das contas, vocês acreditam que eu aprendi a gostar dessa matéria? Né? De tanto pesquisar, de tanto tentar aprofundar sobre o tema, até porque o seu concurso exige um aprofundamento, não dá pra gente ficar com uma análise rasa, né, de LINDB. Eu aprendi a gostar dessa disciplina, acredita? Embora não sendo a minha questão aqui do direito civil. Então nós temos esses assuntos trabalhados na lei de introdução. Observação número 1. O estudo desse decreto deve ser feito conjuntamente com a Lei Complementar 95 de 98. A Lei Complementar 95 de 98, que eu gostaria que você já deixasse aberto aí, e eu abri aqui no meu computador, essa Lei Complementar 95 de 98, de fevereiro de 98, dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. Na verdade, essa Lei Complementar 95, ela vem a ajudar a estruturar o processo legislativo previsto no artigo 59 da Constituição Federal e que nós vamos trabalhar bastante com eles, com esses dispositivos, porque são dispositivos que nós vamos estudar dentro do campo denominado vigência, que é o primeiríssimo assunto trabalhado na lei de introdução e que é um assunto demasiadamente cobrado em prova. A LINDB é direcionada, como eu mencionei aos senhores, a todos os campos do direito privado, ou todos os campos do direito, seja direito privado, seja direito público, salvo naquilo que for regulamentado de maneira específica em cada ramo do direito. Então, tem aplicabilidade geral, tem aplicabilidade em todos os campos do direito, salvo naquilo que for pertinente e específico de cada ramo do direito.
Por exemplo, a analogia, os costumes, os princípios gerais de direito aos casos omissos, aos casos de lacuna, né? A gente utiliza aqui na LINDB como método de integração, mas que se aplica a todo ordenamento jurídico, exceto ao direito penal e ao direito tributário, que admitem questões específicas relacionadas a essa temática. Então, eu não tenho competência para trabalhar com vocês esses aspectos relacionados da LINDB no campo do direito penal, que você vai estudar com um professor específico da área, né, que eu, salvo engano, é o professor Summer, né, eu não estou por dentro de quem é que dá a disciplina de direito penal especificamente, ou é a professora Lorena, e no campo do direito tributário com o professor de tributário. E então aqui eu vou te dar diretrizes gerais para que você possa responder os itens da sua prova que são inseridos no campo do direito civil. Então, dentro do seu edital você vai ter a LINDB e dentro das questões do seu caderno de provas, as questões relacionadas a essa temática estarão introduzidas na prova de civil. Eu vou te ajudar a responder esses itens introduzidos na prova de civil. Outros itens pertinentes à lei de introdução, inerentes a provas específicas de conteúdos específicos, devem ser abordados com um professor específico, ok? Então, beleza. Para a gente começar, vamos trabalhar a questão sobre vigência. A vigência é o primeiro tema relacionado de LINDB, tá? É um tema super gostoso, abra sua mente, tá? Para a nossa disciplina, você vai ver que o direito, talvez aqui nem tanto nessa parte de lei de introdução, porque são regras mais técnicas, mas ao longo do direito civil você vai aprender a amar o direito civil porque é um direito que você respira. E aí, quando você se propõe a estudar essa parte com o coração aberto, com a mente aberta, você vai ver que tudo vai fluindo um pouquinho mais. E eu tô aqui justamente para fazer você amar essa matéria. E o primeiro tema de LINDB, que é relacionado a essa questão da vigência, é um tema muito gostoso. Porque quando você fala de norma das normas, a primeira coisa que você tem que pensar, e que vem estampado no artigo 1º da Lei de Introdução, é a questão inerente à vigência. Quando você fala de vigência, você está falando do momento em que a lei tem ali a aplicabilidade. Toda lei nasce, vive e morre. A lei é como a gente, ela vai nascer, vai viver e vai morrer. A lei vai nascer por um processo chamado de processo legislativo. Aí a gente entra lá no artigo 59 da Constituição Federal e a Lei Complementar 95 de 98. Ela nasce por um processo legislativo. Esse processo legislativo tem regras que você muito bem aprofunda no direito constitucional. A partir do encerramento do processo legislativo e todas as formalidades inerentes a ele, nós temos o nascimento da norma e a norma passa a ter vigência. Quando a lei tem vigência, é o momento em que a lei está ali, ó, respirando, é o momento em que a lei está tendo aplicabilidade, é o momento em que a lei está vivendo. A lei está ali, ó, sendo pulsante e ela morre. No ordenamento jurídico brasileiro, já te adianto, toda lei nasce pelo processo legislativo, e estamos falando de atos normativos primários, né, aqueles previstos na Constituição Federal, lógico, nós estamos falando, por exemplo, aqui de uma lei ordinária, vai nascer, vai viver e vai morrer. O momento de nascimento, processo legislativo. O momento de vida, de respiração, chama-se vigência. E o momento de morte da norma chama-se revogação. Já te adianto, então, que no Brasil, somente leis revogam leis. No Brasil, não se admite o costume negativo revogando uma lei. Entendeu? Então, aqui no Brasil não se admite o desuetudo, que seria um costume negativo revogando uma lei. Basta você pensar, poxa, o adultério deixou de ser crime lá no mundo do direito penal porque todo mundo começou a praticar? Não foi porque virou um costume, né? Mas porque, no final das contas, nós estamos diante de uma legislação, de uma lei que foi revogada por uma outra lei. Deixou de ser crime porque houve a revogação. Então, a lei nasce pelo processo legislativo e ela vive pelo fenômeno chamado vigência. Quando a gente fala desse momento de vida, de respiração de uma lei, e é exemplo disso o Código Civil de 2002 está aí, está vigente, está respirando. O Código de Processo Civil de 2015 está aí, está respirando. Nós vamos observar o seguinte, nós vamos observar que toda lei que está em vigência é regida por dois princípios. Nós temos dois princípios inerentes à vigência.
Quais são esses princípios? O princípio da obrigatoriedade das leis e o princípio da continuidade das leis. Dois princípios importantes relacionados à vigência. Pensou então em vigência, quais os dois princípios que vêm em mente? O princípio da obrigatoriedade e o princípio da continuidade. O princípio da obrigatoriedade é muito simples. Basta você observar que a lei, quando tem vigência, passa a ser obrigatória. Então você tem aqui o Código Civil de 2002 sendo aplicado, né, pulsante, respirando. Eu não posso alegar que eu desconheço o Código Civil. Eu não posso alegar que eu desconheço a norma que está vigente. Isso é para uma questão de segurança jurídica. Então observe o seguinte, quando a gente fala de vigência, as leis possuem um ciclo vital. Nascem, como eu expliquei para vocês, aplicam-se e permanecem em vigor até serem revogadas. Cuidado com essa palavrinha vigor que no próprio texto da Lindbe é utilizado como sinônimo de vigência, mas posteriormente nós vamos aprofundar um pouquinho mais e eu vou te explicar que não é. Esses momentos correspondem à determinação do início da vigência, continuidade da vigência e a cessação da vigência. Início da vigência após o processo legislativo, continuidade da vigência, aplicabilidade evidentemente ao longo da vigência e a cessação da vigência com um fenômeno chamado revogação. Isso são os ensinamentos de Caio Mário. Dois princípios regem a vigência, o princípio da obrigatoriedade das leis e o princípio da continuidade. Quando a gente fala de princípio da obrigatoriedade, nós estamos falando que a lei que está em vigência deve ser de conhecimento obrigatório. Você não pode alegar o desconhecimento da norma. Você não pode alegar isso. Então a lei que está vigente, ela deve ser conhecida pelo legislado. Eu não posso alegar, não sabia, não cumpri porque eu não sabia. Eu não posso fazer isso. Então, uma vez em vigência, vou utilizar essa palavrinha aqui específica, uma vez em vigência, a lei torna-se obrigatório para todos os seus destinatários. Isso é uma regra estampada no artigo 3º da Lei de Introdução. A norma é de conhecimento obrigatório. Esse dispositivo, óbvio, visa trazer uma eficácia ao ordenamento jurídico, uma segurança jurídica, uma estabilidade. Você não pode alegar o desconhecimento, porque imagina como seria, né, o ordenamento jurídico se eu pudesse ficar alegando desconhecimento da norma de maneira indiscriminada. Ia dar problema. Então, a pergunta que eu quero te fazer é: esse princípio da obrigatoriedade das normas é um princípio absoluto? É um princípio que não admite exceção? O que você me diz sobre isso? Cenas do próximo capítulo no nosso próximo bloco da novelinha de hoje. Beijo. Então, pessoal, voltamos e vamos responder à indagação. Eu perguntei a você se o princípio da obrigatoriedade é absoluto. Na verdade, o princípio da obrigatoriedade vem para trazer essa segurança jurídica, essa estabilidade, né, na aplicação do ordenamento jurídico, mas não é algo absoluto. Na verdade, uma observação que eu coloquei aqui, que é uma cerejinha do bolo, a Lindbe, para a nossa lei de introdução, o desconhecimento da lei não pode ser alegado. Mas, por exemplo, na análise do direito civil, você admite o erro de direito em situações super especiais. Lá no artigo 138 do Código Civil, nós temos o chamado erro ou ignorância. O erro ou a ignorância constitui aí vício de consentimento dentro do negócio jurídico e no qual o próprio dispositivo civilista estabelece a possibilidade de alegação de erro de direito. A gente vai estudar mais adiante a questão do negócio jurídico. Admite aí a análise do erro de direito. E aí nessa oportunidade, então, devemos observar que o princípio da obrigatoriedade não é tão absoluto assim. A depender de certas peculiaridades, a obrigatoriedade da norma poderá ser mitigada, ok? E também a depender do ramo do direito. E nós temos, além do princípio da obrigatoriedade, o princípio que compõe a vigência também é denominado princípio da continuidade. Isso quer dizer que a aplicação da norma deve ser contínua até que outra norma a modifique ou revogue. Isso quer dizer exatamente o que nos propõe o ensinamento de Caio Mário, como a gente mencionou no bloco anterior. A lei nasce pelo processo legislativo, a lei vive por um fenômeno chamado vigência e a lei morre.
O ato de morte da lei é chamado de revogação. Então, nessa peculiaridade, importante a gente relembrar que no Brasil somente lei revoga lei e até que essa lei seja revogada, ela tem aplicabilidade contínua. Então, quando a gente fala aí do Código de Processo Civil de 2015, até quando que esse Código de Processo Civil vai ter aplicabilidade? Não sabemos. A aplicabilidade dele, a vigência dele será contínua até que venha um novo Código de Processo Civil e revogue integralmente este código, como que aconteceu recentemente com o Código de 73. Em 1973, e até pouco tempo atrás, nós não tínhamos noção exata de até o momento exato que o Código de Processo Civil de 73 teria vigência. Então a gente observa aqui, né, com muito carinho, que o Código de Processo Civil teve aplicabilidade, vigência contínua até a sua revogação, ok? Salvo as leis temporárias, que são aquelas leis que são observadas em peculiaridades, em situações específicas e que já nascem com prazo certo de morte. Então, o princípio da continuidade, a partir da vigência, a lei tem eficácia contínua até que outra revogue, né? Embora nós tenhamos aí a questão das leis temporárias previstas no artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E o detalhe, o desuso ou o decurso do tempo não fazem com que a lei perca a sua eficácia. O simples passar do tempo não faz com que a lei deixe de ser aplicada, ok? Para ilustrar a forma de cobrança dessas questões, 2 itens bem cespianos em relação à Lei de Introdução. Nós temos aqui, questão número 1. A proibição de desconhecimento da lei imposta pela LINDB é absoluta. Errado, não é absoluto. Consoante a LINDB, há uma presunção, consoante a LINDB, há uma presunção absoluta de que todos conhecem a lei brasileira. Essa presunção, mais uma vez, não é uma presunção absoluta, ok? Não é uma presunção absoluta. Show de bola. Em relação a essa temática da vigência, decorem 2 princípios, obrigatoriedade e continuidade, são princípios vetores do fenômeno vigência. E como a gente falou aqui dessa questão relacionada até o ensinamento de Caio Mário, essa questão relacionada aí a nascimento, morte e aplicabilidade da norma, é interessante a gente colocar aqui, né, que o procedimento de nascimento da norma é um procedimento próprio, é um procedimento específico e é chamado de processo legislativo. E esse processo legislativo tem previsão no artigo 59 a 69 da Constituição Federal. São dispositivos trabalhados especificamente lá com o professor de constitucional. Eu não vou aprofundar nessa temática, mas eu preciso ilustrar para que a gente possa trabalhar um outro tema relacionado à vigência, que é a questão da vacatio legis. O artigo 1º da Lei de Introdução, e eu quero colocar aqui para vocês, diz o seguinte, pega aí a sua Lei de Introdução. Gente, lei boa de concurseiro é lei riscada, grifada, amassada, anotada, tudo. Então, conforme a gente for trabalhando os artigos, eu gostaria que você pegasse a sua lei, não fique só anotando a minha aula, vá fazendo a correlação do artigo com a aula, tá bom? Então, pega aí o artigo 1º da Lei de Introdução. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar, grifa para mim vigorar, em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Doutores, primeiro, a Lei de Introdução, o próprio legislador infraconstitucional trabalha muito essa questão de vigor e vigência como sendo sinônimos. Tudo bem, nessa expressão do artigo 1º, a palavra vigor, vigorar, tem a ver com vigência, tá bom? Mas eu vou te provar que nem sempre será assim, mais adiante. Então vamos lá. O procedimento é o seguinte, nós temos aqui algumas fases do processo legislativo. E dentro dessas fases do processo legislativo, nós temos a iniciativa da lei, né, por regras específicas trabalhadas na Constituição. Nós temos as deliberações parlamentares, depois da deliberação executiva. Na deliberação executiva, o chefe do executivo pode promover 2 atos, a sanção ou o veto. Se ocorre o veto, a gente segue as regras constitucionais do processo legislativo.
Se ocorre a sanção, é porque a lei está ok, nós vamos sancionar, o chefe do executivo vai sancionar, né, todo aquele texto e nós seguimos para a promulgação. Esses dois pontos são os pontos mais importantes para o estudo de lei de introdução. Por quê? Porque o examinador gosta muito de perguntar a partir de qual momento ocorre a existência da norma e a partir de qual momento a lei passa a produzir efeitos. Você sabe que existência, validade e eficácia são 3 pontos diferentes. A lei tem que existir no ordenamento jurídico, ou seja, ela passa a ter uma existência, né, no ordenamento jurídico em si, ela passa a existir efetivamente. Quando do momento da sua existência, a gente analisa se possui validade, e a gente tem lá os critérios de verificação de validade, que eu vou te falar já já, e nós temos a questão da produção dos efeitos. O que eu quero que você observe nesse primeiro momento é a questão da existência e dos efeitos. Por quê? Quando você fala de existência da norma, é o momento em que ocorre a inovação legislativa. E essa inovação legislativa vai acontecer com um fenômeno chamado promulgação. Então, quando o chefe do executivo dá a sanção, ocorre a promulgação e dessa promulgação a lei passa a existir. Então, se cai na sua prova, julga certo ou errado, a lei passa a existir a partir da publicação. Errado. A lei passa a existir a partir da promulgação, ok? Promulgou é o momento em que se declara a existência da lei. Ocorre a inovação legislativa. Agora, não necessariamente no mesmo ato, não acontecerá no mesmo ato de promulgação a produção dos efeitos. Porque para que ocorra a produção dos efeitos da norma, nós precisamos de publicação. Lembra quais são os princípios norteadores da vigência? Obrigatoriedade e continuidade. A obrigatoriedade faz com que você não possa alegar o desconhecimento da norma. Deixa eu te perguntar, como que você vai ter o conhecimento da norma se ela ficar lá embaixo do braço, né, do chefe do executivo? Não tem como. Então, na verdade, quando ocorre a promulgação, para que ocorra o conhecimento da norma, para que se dê o amplo conhecimento da norma, nós temos que ter o fenômeno da publicação. A publicação é o meio pelo qual ocorre a efetiva ciência de que houve a inovação legislativa. Agora, sim, não necessariamente a produção dos efeitos da norma, né, a exigência da norma, a vigência da norma, o momento em que a norma está ali, né, respirando e tendo aplicabilidade, vai acontecer exatamente com a publicação. E via de regra não acontece. Roberta, como assim? Por quê? Isso aqui você já sabe que é exatamente a leitura do artigo 1º da Lei de Introdução. A lei passa a ter vigência 45 dias depois de oficialmente publicada. Isso quer dizer, então, que com a promulgação eu tenho o fenômeno de existência, com a publicação eu tenho a possibilidade de dar conhecimento. Então, a publicação é uma condição de eficácia. Uma condição de eficácia. Uma condição para que a lei passe a produzir os seus efeitos. Mas não necessariamente os efeitos da norma começarão a ser produzidos com a publicação. Pode acontecer? Pode, mas via de regra não acontece. Porque nós temos que observar o fenômeno da vacatio legis, ok? Antes da gente entrar nesse fenômeno da vacatio legis, eu quero que você observe que nós temos 3 passos importantes, né? Que são 3 passos já idealizados e pensados aí por Pontes de Miranda há muitos anos, e também na grandiosa escola alemã, que desenvolveu a questão da análise dos planos, né, de existência, validade e eficácia. O que acontece? Antes da gente continuar a análise efetiva de lei de introdução, eu gostaria que você não confundisse questão de validade, vigência e eficácia. Roberta, como que é isso? Nós não estamos falando de ato jurídico nem fato jurídico, mas é muito bem plausível que a gente remencione esses ensinamentos dessa escada pontiana aqui. No primeiro degrau nós temos a existência de algo. Para que este algo exista, você tem que preencher os requisitos, os elementos de existência. E aqui a gente fala em elementos em si. Quando esse algo existe no ordenamento jurídico, a gente passa a analisar a validade.
E se algo é válido, pode produzir efeitos. Se algo também é inválido, também pode produzir efeitos. Porque para a produção de efeitos, não há necessariamente a observância de validade, né? Os atos inválidos também podem produzir efeitos. Não seria diferente a análise do critério de existência, do critério de validade e da questão da vigência aqui no ato normativo, aqui nas normas. Quando a gente fala de validade de uma lei, e lembre-se sempre que nós estamos falando de atos normativos primários, aqueles atos, aquelas normas que estão previstas por critério de criação do processo legislativo na regra constitucional. Porque o ato secundário seriam mais ou menos aqueles atos administrativos emitidos pelo administrador, né? E lá no direito administrativo a gente sabe que nós temos o princípio da legalidade, né? O administrador só pode atuar quando a lei permite, e lá quando você tem um ato administrativo, um decreto, uma portaria, um regulamento, um regimento, você já tem uma lei autorizando. Nós estamos falando dessa lei que autoriza, nós estamos falando do ato normativo primário. Quando você fala do critério de validade, você vai observar as condições formais e materiais para a produção daquele ato, certo? E aí, quando você fala dessas condições formais e materiais para a produção do ato, você está falando do devido processo legal legislativo, né? Do devido processo legislativo. E, consequentemente, a integração no sistema jurídico. A falar também em validade constitucional. Então, quando você tem ali a análise dos critérios formais e materiais de criação legislativa, você está analisando a validade da norma. A LINDB não trabalha com validade da norma. Nós estamos falando de vigência. E vigência vai acontecer querendo ou não, sendo válida ou não a norma, se acontecer de esta norma ter a sanção, a promulgação, a publicação e o respeito ao prazo de vacatio legis. Então, mesmo que você tenha uma norma que, porventura, posteriormente, venha a ser, por exemplo, reconhecida como inconstitucional, você tem uma norma que teve vigência, se essa norma for reconhecida como inconstitucional depois de todo esse trâmite que eu mencionei para você. A promulgação, a publicação, a vacatio legis e a vigência. Então, vigência é o momento em que a lei está respirando, é o momento em que a lei tem obrigatoriedade, é o momento em que a lei tem continuidade, é o momento em que a lei está sendo aplicada, é o momento em que a lei tem que ser observada. Como eu mencionei a você, o legislador infraconstitucional, em muitos e muitos casos, acaba utilizando a expressão vigência como sinônimo de vigor, o que não é verdade. Inclusive, eu coloco aqui que lei em vigor é a que se mantém em voga, né, para ser efetivamente aplicada aos casos sob seu regime. Então, lei vigente é aquela lei que está tendo o quê? Aplicabilidade, que está tendo obrigatoriedade, que está ali, ó, respirando, está vivendo. O vigor tem muito a ver com a força normativa da lei. Engasguei aqui. Tem muito a ver com a força normativa da lei. Então, o vigor pode estar presente mesmo quando você tem uma lei que não tem vigência. Roberta, não entendi nada. Fácil. Preste atenção agora. Imagina o nosso Código Civil de 1916. No Código Civil de 1916, nós tínhamos um instituto chamado enfiteuse. A enfiteuse consistia na seguinte relação: o senhorio, né, na verdade proprietário do imóvel, cederia de maneira perpétua ao enfiteuta o uso e gozo da superfície do imóvel, podendo o enfiteuta edificar, podendo o enfiteuta fazer o que ele quiser. Só deveria, então, o enfiteuta pagar ao senhorio, proprietário, o foro e o laudêmio, que seria aí o foro um valor anual, né, e o laudêmio uma porcentagem sobre a venda. E aí o que vai acontecer? Essa transferência seria, né, não da propriedade em si, mas dos direitos inerentes à propriedade, em um caráter perpétuo. E aí o interessante é a gente observar que nesse aspecto, no Código Civil de 2002, por ser um instituto extremamente um tanto quanto esdrúxulo, nós não temos mais enfiteuses. Nós temos no lugar a superfície,
que consiste mais ou menos num instituto muito semelhante, só que em caráter temporário. E aí o superficiário deve pagar, né, ao proprietário do imóvel o tal do solário. Observe que nós não temos enfiteuses, mas as enfiteuses instituídas no Código de 16 são enfiteuses perpétuas. Curtiu? São perpétuas. Então, elas continuam existindo. Algumas, muitas, continuam existindo. Então você não tem um regulamento no Código Civil de 2002, mas você tem que continuar tendo, mesmo na lei revogada, a gênese de aplicabilidade da norma. Então, o Código Civil de 1916, mesmo não tendo vigência, continua tendo vigor em relação a essa questão das enfiteuses. Você entendeu isso? O nome disso é ultratividade da norma. É a norma que não tem mais vigência, mas continua tendo vigor. Ultratividade da norma, ok? Muito tranquilo, de boa. Então, cuidado que se a sua prova, o seu examinador, exigir de você um aprofundamento relacionado à vigência, você já vai estar por dentro e vai lembrar que vigência e vigor, em verdade, são coisas diferentes, muito embora o examinador continue utilizando como sendo sinônimo. O examinador não, o legislador continua utilizando como sinônimo. Tudo bem? Ah, Roberta, me dá outro exemplo? Dou outro exemplo. Código de Processo Civil de 2015. Você sabe que o CPC de 2015 revogou integralmente o CPC de 1973. Só que lá nas disposições finais e transitórias, você vai observar que consta regra dizendo o seguinte: olha, o CPC de 2015 revoga integralmente o CPC de 1973. Porém, contudo, todavia, no que tange a procedimentos que desapareceram e que não têm pertinência no Código de 2015, continua tendo aplicabilidade o Código de 73. Exemplo, procedimento sumário. Os processos que tramitavam ou ainda, porventura, venham a tramitar no procedimento sumário, acho pouco provável, né? Só se tiver tudo parado mesmo. No procedimento sumário, na entrada em vigência do Código de 2015, continuavam sendo regidos até a prolatação da sentença pelo Código de 73. Então eu tenho uma norma revogada, certo? E não tem mais vigência, não tem vigência, mas que continua tendo vigor em relação a alguns aspectos. Perfeito? Ultratividade da norma, isso é muito cobrado pelo CESP, viu? Eficácia. Qualidade da norma que está em vigor no tocante à possibilidade de produção de efeitos concretos. Então a eficácia tem muito a ver com a produção dos efeitos. Roberta, como que eu devo observar isso? Seja porque foram cumpridas as condições exigidas para tal, que é a chamada eficácia jurídica ou técnica, seja porque estão presentes as condições fáticas também exigíveis para observância espontânea ou imposta ou para a satisfação dos objetivos visados. É a eficácia social ou efetiva. Então você tem dois tipos de eficácia. A eficácia jurídica ou técnica, porque eu preenchi os requisitos, e eu tenho a chamada eficácia social ou efetividade. Roberta, todas as normas em vigência possuem eficácia? Olha só a colocação que eu deixei aqui para você. Há normas que foram editadas regularmente, mas ainda não foram regulamentadas. Já outras exigem que o Estado crie um órgão que viabilize a sua execução. Em tese, uma lei pode ser válida, possuir vigência, já está vigorando, de acordo com as expressões que o legislador gosta, pois está apta a produzir efeitos. No entanto, na prática, ainda não tem eficácia, não produzindo efeitos concretos, pois depende de atos a serem ainda praticados e que não o foram, ok? Cuidado, então, com esses aspectos. Então, vamos voltar. Quando a gente fala de vigência, nós estamos falando de princípios, obrigatoriedade e continuidade. Quando a gente fala de vigência, nós temos lá a questão do processo legislativo. Promulgou, o chefe do executivo sancionou, ocorre a promulgação, a lei passa a existir. Agora, qual é a situação para que a lei passe a produzir efeitos? Publicação. Então, condição de existência, promulgação. Condição de eficácia, publicação. A lei vai ser publicada para que ocorra o conhecimento ao legislado, para que eu possa ter a obrigatoriedade, para que possa iniciar a vigência, para que se tenha a continuidade. E aí, diante desses aspectos, a gente vai observar o seguinte: regra importante de Lindbe. O artigo 1º diz:
Salvo disposição em contrário, uma lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente o quê, doutores? Depois de oficialmente publicada. Então, quando é que eu começo a contar esse prazo de 45 dias? Após a publicação e não após a promulgação. Então, eu vou ter o seguinte, publicou a lei, começa a contar o prazo de vacatio legis, que é um prazo de 45 dias. Perceba o seguinte, esse prazo de vacatio legis é definido aí como uma regra no artigo 1º. Mas se você observar a Lei Complementar 95, e eu gostaria que você fosse lá no artigo 8º, você vai observar o seguinte, a vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula entre em vigor na data de sua publicação para leis de pequena repercussão. Roberta, o que isso quer dizer? A LINDB trabalha como uma regra geral, como eu já expliquei para você. Quando vem a lei complementar e estabelece isso no artigo 8º, a gente vai observar que quanto mais complexa a norma, maior será o prazo de vacatio legis. Por isso que o CPC teve prazo de vacatio legis de 1 ano. Por isso que o Código Civil teve prazo de vacatio legis de 1 ano. Porque são normas altamente complexas. São normas que demandam estudos, conhecimento apurado, né? São normas altamente complexas. E pensando nesse aspecto, a gente vai observar que o prazo de vacatio legis tem que ser maior. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma norma de ampla abrangência e que trouxe repercussão em vários ramos do direito, muito no direito civil, e a gente vai estudar isso mais adiante. Teve um período de vacatio legis aí de 180 dias, né? Então, para leis de grande repercussão, prazo maior. Mas quando esse prazo for maior ou for diverso do prazo de 45 dias, a própria lei nova já vai trazer essa disposição, né? Prazo de vacatio legis ou prazo de vacância de tantos dias ou tantos meses ou anos, etc. A regra dos 45 dias é exatamente uma regra para casos que não tenham prazos específicos maiores ou menores. Inclusive, quando a lei tem uma repercussão geral, né, pequena, digamos assim, ou seja, uma lei de fácil aplicabilidade e início de aplicabilidade tranquilo, essa lei vai passar a ter vigência na data da publicação. E aí é bem interessante isso, porque aqueles dispositivos que foram acrescidos na lei de introdução tiveram aí o prazo de vacatio legis de 0 dias, salvo o artigo 29, que teve o prazo de vacatio legis de 180 dias, tá? Então, passa a ter vigência na data da publicação. Agora, quando a gente fala de vacatio legis, nós estamos falando aí então de um espaço de tempo de vacância entre uma publicação e a vigência, que vai ser o momento em quando a lei passa a ter obrigatoriedade e continuidade. Roberta, essa questão aqui, como que se conta esse prazo? A contagem desse prazo não é dada por critérios de contagem de prazo processual ou até mesmo no Código Civil. Na verdade, a Lei Complementar 95 estabelece o modo de contagem. Você vai observar aqui o parágrafo 1º que diz: a contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleça período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Então, quando você vai observar a contagem do período de vacácio, você vai incluir a data da publicação e incluir o dia final. Essa contagem é uma contagem contínua, você vai contar aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriados, dias não úteis, você vai contar continuamente. A contagem é contínua. E inclui o último dia. Ah, o último dia caiu numa quinta-feira. Beleza. O prazo de vigência começa na sexta. Foi até o que aconteceu no CPC. Terminou numa quinta e o prazo de vigência começou na sexta. Ah, Roberta, o prazo terminou na sexta. Começa no sábado. A vigência começa no sábado, porque a vigência não precisa coincidir com o dia útil, ok? Então, muitas vezes o examinador acaba colocando um peguinha desse desgramado na prova. Conta-se o dia da publicação, incluindo o dia final, passando a ter vigência no dia útil subsequente. Não precisa ser dia útil. Faça chuva, faça sol, passaremos a ter o período de vacácio,
ok? E um outro detalhe é a questão do período de vacácio único, a contagem única e a vigência simultânea. No Brasil, em relação à própria disposição da LINDB, nós temos o período de vigência sincronizada. Uma lei passa a ter vigência em todo o território nacional simultaneamente. Então, se você tem uma lei que tem aí um aspecto, digamos, nacional, um caráter nacional, que vai ser aplicada a todos os entes federados, digamos assim, você vai observar que o prazo de vacácio vai ser contado de maneira sincronizada e a vigência vai começar conjuntamente em todo o ordenamento jurídico, em todo o território nacional de maneira sincronizada. Isso é a regra, porque o próprio artigo 1º denota, e eu vou voltar aqui de novo, que a lei começa a vigorar em todo o país, né, 45 dias. Então a gente adota o critério da vigência, sistema da obrigatoriedade simultânea. Roberta, é possível prazo progressivo? Na verdade, a lei de introdução anterior, que era chamada Lei de Introdução ao Código Civil, antes dessa lei de 42, estabelecia essa questão da vigência progressiva. Na nossa LINDB, a regra é a vigência simultânea, mas não há impedimento para uma previsão progressiva. E como acontece? Nós temos algumas leis que são editadas que falam, olha, nos estados passa a ter vigência tanto tempo, nos municípios tanto tempo, para a União tanto, não tem impedimento. Mas pela dicção do artigo 1º, a regra é a vigência simultânea, ok? A gente volta no próximo bloco com mais informações, não perca. Então, pessoal, continuando aqui a análise sobre essa questão da vigência, nós temos aqui alguns itens de prova para você observar como que isso é cobrado em prova. Olha só, MPE, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente promulgada. Peguinha de prova, a gente já viu que é após a publicação. Não havendo disposição em contrário, o início da vigência de uma lei coincidirá com a data da sua publicação. Errado, porque não havendo disposição em contrário, nós vamos aplicar o prazo regra de vacatio legis, qual seja o prazo de 45 dias. O direito pátrio tem como regra a aplicação da lei nova aos casos futuros, continuando a norma revogada a reger os casos pendentes. O que acontece? Esse item é um item extremamente polêmico e é um item que eu gostaria de trabalhar com vocês de uma maneira mais peculiar. Por quê? Essa questão do CESP diz o seguinte: o direito pátrio tem como regra a aplicação da lei nova, a lei que está chegando, aos casos futuros, continuando a norma revogada a reger os casos pendentes. Esse item é um item que estabelece questão relacionada ao início de vigência da norma, a entrada de uma lei nova em relação a casos pendentes. O que acontece? Eu vou trabalhar com você inicialmente relacionado ao processo civil, para que você possa entender esse item. E a gente já inaugurar o tema que nós vamos trabalhar um pouquinho mais adiante, não se preocupe, fique tranquilo. Quando o Código de Processo Civil entrou no ordenamento jurídico, nosso CPC de 2015, ele encontrou 3 situações. Ele encontrou processos extintos, ele encontrou processos em andamento e encontrou processos que ainda iriam nascer, certo? A lei nova passou a ter vigência em março de 2016. E aí, naquela oportunidade, diante dessas 3 situações, eu te pergunto, a lei nova passa a ter aplicabilidade imediata? Sim. A lei nova passou a ter aplicabilidade imediata aos processos pendentes, é verdade, né? E a partir do momento em que os processos estivessem, a lei nova aplicada aos casos pendentes, os processos que já haviam terminado e os atos já consumados teriam sido regidos pela lei revogada, e os processos que ainda viriam a nascer pela nova lei, lógico, porque eles já estariam nascendo sob a égide da nova norma. Então, com certeza, a gente pode concluir que a lei nova, ela passa a ter incidência aos casos pendentes. Isso é tranquilo. Só que você tem que ter cuidado com a questão relacionada aos efeitos.
né? Muitas vezes, alguns efeitos relacionados ao negócio jurídico continuam sendo regidos pela lei anterior. Então, cuidado com esse aspecto da análise da possibilidade de incidência da lei nova em relação aos efeitos ou não. Isso até foi cobrado em uma prova de delegado, do ano de 2018, não me recordo se foi prova de delegado federal ou alguma coisa assim, mas foi um item que foi até cancelado pelo SESC, porque isso demanda debates, ok? Mas a gente vai voltar nessa parte de aplicabilidade dos efeitos da lei nova. Pois bem, continuando aqui, esse prazo de 45 dias não se aplica aos atos normativos secundários, aqueles atos administrativos como decretos, resoluções, portarias, instruções normativas, regimentos, regulamentos, etc. Não se aplica essa questão da vacatio legis. Na verdade, nós temos aqui um decreto de 1890, ficou erradinho aqui, tá vendo? O decreto 572 de 1890, eu inverti os números aqui por um erro meu mesmo, mas é 1890, e é interessante a gente colacionar aqui que esses atos normativos administrativos, atos normativos secundários, são submetidos à vigência imediata com a publicação, e isso também é cobrado em prova. Então, os atos administrativos não se sujeitam à regra de vigência lá do artigo 1º da Lei de Introdução. Tércio Sampaio faz a diferença entre vigência e vigor, eu colacionei isso aqui para vocês para ficar bem amarradinho aquela informação. E o segundo apontamento. O artigo 1º, parágrafo 1º, nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, terá início 3 meses também depois de oficialmente publicada. Não é uma lei que vai ter aplicabilidade no estrangeiro, porque para uma lei brasileira ter aplicabilidade no estrangeiro, a gente depende da análise do ordenamento jurídico local lá. Então aqui nós estamos falando de questões, por exemplo, que traz alguma coisa relacionada à atribuição de ministros, embaixadores, cônsules, convenções de direito internacional, etc. Para esses casos, a regra é a vigência de após 3 meses, ok? O período de vacatio legis aqui de 3 meses. Pode ser maior, pode ser menor, pode ser 0, depende da situação. 3. O artigo 1º, parágrafo 3º. Se antes de entrar em vigor, a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada à correção, o prazo desse artigo e dos parágrafos anteriores começa a correr da nova publicação. Então você tem um texto que está no período de vacatio legis, você sabe que no período de vacatio legis a lei revogada é a lei que vai ser aplicada, lógico, porque é ela que está em vigência. E no período de vacatio legis ocorre uma alteração da norma, uma correção. O prazo de vacatio legis começa a contar integralmente. Aqui eu sempre paro porque eu não sei o que fazer. Na verdade, eu já tentei buscar respostas de todas as formas, só não consegui recorrer ainda ao subliminar, né? Ao invisível. Mas eu já tentei procurar respostas de variadas formas e não encontrei algo conciso, algo concreto. Porque o que acontece? Muitas vezes cai em prova assim. Se antes de entrar a lei em vigor ocorrer publicação do seu texto destinado à correção, o prazo desse artigo dos parágrafos anteriores começa a correr da nova publicação. Prof, é para a lei toda ou só para o dispositivo alterado? Há quem fale que é para a lei toda, há quem fale que é só para o dispositivo alterado. Eu acredito que seja mais razoável, porque a depender do dispositivo alterado, você não tem como separar o dispositivo alterado dos demais componentes da lei. Então, parece-me um pouco mais razoável que seja a norma inteira, né? O prazo começa a contar para a lei inteira. Mas já vi cobrar em prova como item certo do dispositivo alterado. Então, cuidado com isso. Veja a banca, faça questões, procure esse tipo de informação, mas eu já te digo logo, é algo extremamente polêmico, tá? As correções de texto de lei já em vigor consideram-se lei nova, lógico, né? Se você tem uma lei que já está vigente, que já está ali tendo aplicabilidade, e ocorre uma alteração do texto de algum dispositivo, é óbvio que será considerado o quê? Uma lei nova. E aqui o dispositivo. Olha só o CESP. Quando a republicação da lei, que ainda não entrou em vigor, ocorrer tão somente para a correção de falhas de grafia constante de seu texto, o prazo de vacatio legis não sofre interrupção e deverá ser contado da data da primeira publicação. Errado.
né, houve alteração, nós temos aí uma recontagem do prazo de vacatio legis. Correção de textos de lei já em vigor não se considera lei nova. Claro que se considera lei nova, porque se você tem a lei em vigência, você não tem como alterar aquela lei, evidentemente, se não for por outra lei. Lógico que não. A correção de texto de qualquer natureza ocorrida após a publicação da lei não interfere no termo ACO de sua vigência, na medida em que não se consideram lei nova por não alterar o conteúdo. Então, ocorrida após a publicação da lei é uma lei nova, sim. Beleza. Como que ocorre a contagem do prazo de vacatio? Já vimos isso também, está na Lei Complementar 95 de 98, inclui-se o dia do começo e inclui o dia do final. Essa regra tem previsão no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 95 e não há contagem de vacatio legis via de regra em decretos e regulamentos administrativos, cuja obrigatoriedade é determinada pela publicação, salvo se dispuser de forma diversa. Lá a regra é invertida. Tranquilo? Até quando a lei terá vigor? A lei vai ter vigor, e aqui a gente está falando no sinônimo de vigência. A lei vai ter vigor, vigência, até que outra norma a modifique. Então a gente conversou sobre a questão do nascimento, da respiração, da vigência, e agora nós vamos matar a lei. Uma lei sai do ordenamento jurídico sempre que houver um fenômeno constante denominado revogação. Então, artigo 2º da nossa lei de introdução. Não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Então, no Brasil, somente lei revoga lei. No Brasil, não se admite o critério do desuetudo, que é o costume negativo revogando aí uma norma. Não se admite isso. No Brasil, somente lei revoga lei. E o critério de revogação é trabalhado pela lei de introdução. Nós temos aqui como regra geral que uma lei não tem tempo certo para vigorar, né? Ela permanece de maneira contínua enquanto não for modificada ou revogada. Isso é o princípio da continuidade. O que nos denota aqui é a questão da eficácia contínua até a revogação. Isso decorre da própria vigência. Não esqueça que quando a gente fala de vigência, nós estamos falando de dois princípios, da continuidade e da obrigatoriedade. Então, uma lei permanece sendo aplicada até que outra lei a modifique ou revogue. Isso é o princípio da continuidade, salvo a questão da lei temporária, que já nasce com um período determinado para sua morte. Aí vocês vão estudar, evidentemente, os casos em que se permite a lei temporária lá no campo do direito constitucional. Revogar significa anular, invalidar, desfazer, desvigorar, significa tornar sem efeito uma lei ou qualquer outra norma jurídica. É a supressão da força obrigatória da lei, retirando sua eficácia. Quando é que eu tenho o fenômeno da revogação? Aqui eu estou simplesmente destrinchando a lei de introdução para você. Olha lá na nossa lei de introdução o nosso artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária, então retira esses casos de vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. A lei posterior revoga a lei anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então, questão de revogação está no artigo 2º da lei de introdução, que é o dispositivo que nós vamos trabalhar a partir de agora. Vamos focar só nesse dispositivo. Então, quando é que eu tenho a revogação? Por essa disposição do artigo 2º, você vai ter que a lei posterior, a lei que chegou, revoga a lei anterior nos seguintes casos. Eu tenho 3 casos de revogação. Quais são esses casos? Quando a lei nova expressamente declara revogado o ato anterior, como aconteceu com o Código de Processo Civil de 2015, com o Código Civil de 2002, que expressamente revogaram os diplomas anteriores. Quando seja com ela incompatível, você tem uma lei nova que chega no ordenamento jurídico e é incompatível com a lei anterior, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então eu tenho 3 formas de revogação. A revogação quando for expressa, 3 formas não. Eu tenho 3 casos de revogação. Você vai entender que não são formas, são casos.
3 casos de revogação, quando for declarado, quando for incompatível ou quando regular inteiramente a matéria. Nesse caso, nós temos aqui algumas modalidades de revogação. Você tem a revogação total, quando a lei nova revoga integralmente a lei anterior, e esse fenômeno é chamado de abrrogação. Aqui é só um decorebinha mesmo. O CPC abrogou o CPC de 73. Você tem o critério da derrogação, quando ocorre a revogação simplesmente o quê, doutores? Simplesmente parcial, ok? Você tem a revogação expressa por via direta e a revogação tácita por via indireta ou oblíqua. Você tem que decorar esses nomes porque algumas provas, alguns examinadores ficam apegados à revogação por via direta ou por via oblíqua. Então, revogação expressa é aquela que é a regra, né? Que é até a que consta da Lei Complementar 95 de 98, que a bonita da professora colocou invertida aqui, ó. 95 de 98. Essa lei complementar estabelece lá no artigo 9º que, com a redação dada pela Lei Complementar 107, estabelece que a cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou disposições legais revogadas, até para facilitar o trabalho de interpretação da norma que deve ser aplicada, porque isso leva a um trabalho muito grande, né, do aplicador do direito, principalmente no âmbito do judiciário. E a revogação indireta, quando for incompatível ou quando regule integralmente a matéria que tratava a lei anterior. Então preste atenção, eu tenho 3 casos em que ocorre a revogação. Quando a lei expressamente revogar, quando a lei for incompatível ou quando regular a matéria da lei anterior. 3 casos. Esses 3 casos nos denotam 2 formas. A forma expressa, quando a lei expressamente declarar, e a forma tácita. Quando é que você vai ter essa forma tácita denominada por via indireta ou oblíqua? Quando for caso de regular inteiramente a matéria da lei anterior ou quando for a lei nova incompatível com a lei anterior. Então, de mais a mais, nós vamos ter o seguinte, esses 3 casos diante de 2 formas. Eu tenho uma revogação expressa e 2 casos de revogação tácita. Nós estaremos diante da revogação tácita, também chamada de revogação, olha lá no nosso material, indireta ou oblíqua. Tem que decorar isso aqui, tá? Indireta ou oblíqua quando for caso de ser a lei incompatível ou quando regular inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Ficou claro isso? Dúvidas? Qualquer dúvida, mande para mim, né? Porque agora a gente não tem como conversar. Mas, enfim, manda para mim aí as dúvidas pelo direct do Instagram que eu tenho prazer enorme em sanar. Tudo bem? Então, no Brasil não se admite o desuetudo. Observações importantes. É possível ultraatividade ou pós-atividade da norma. Roberta, o que é isso? Tem a ver com aquela questão que nós conversamos sobre vigência e vigor. Quando a gente fala de vigência, nós estamos falando do momento em que a lei tem aplicabilidade. E o vigor é o momento em que a lei tem força normativa. Nesse aspecto do vigor, nós vamos observar que a lei em si, pode não ter mais vigência, mas continuar tendo força normativa. Isso é a questão da ultraatividade ou pós-atividade da norma. No direito brasileiro, não existe a possibilidade de retirar o efeito de uma lei por meio de um costume. É a chamada supremacia da lei sobre os costumes. Ou seja, no Brasil não se admite o desuetudo. E aqui, só para ilustrar, eu coloquei um julgado para vocês, um julgado antigo, é verdade, mas só para ilustrar a questão do desuetudo que não é admitido, né, no ordenamento jurídico. A eventual tolerância ou indiferença na repressão criminal, bem assim o pretenso desuso, não se apresenta em nosso ordenamento jurídico penal como causa de atipia. Na verdade, algo só deixa de ser crime se houver uma lei trabalhando nesse sentido. E com todos os outros ramos do direito. Não há a possibilidade de desuetudo, o costume negativo revogando uma norma. Beleza? Questão CESP. O sistema jurídico brasileiro admite que, devido ao desuso, uma lei possa deixar de ser aplicada. Cuidado com esse dispositivo, evidentemente o item está equivocado, mas também é algo que merece uma ponderação reflexiva. Por quê, Roberta? Porque dentro desse sistema de aplicabilidade das normas, nós temos um fenômeno chamado equidade. A equidade não é método de integração da norma perante a LINDB.
Mas o critério de equidade pode fazer até com que o órgão julgador julgue contrariamente ao que está disposto na lei, se for algo que seja mais justo ou razoável. Nós vamos falar de equidade um pouquinho mais adiante, nós vamos falar de julgamento por equidade e julgamento com equidade. Então eu quero que você tenha cuidado, porque as informações não podem ser tomadas por absolutas, ok? Então muito cuidado, porque eu entendo, né, de acordo com minha humilde opinião, que é possível que, devido a uma interpretação da norma, o desuso da norma, no sentido de verificação com equidade, né? Uma verificação com equidade para se chegar a um julgamento por equidade, você possa deixar de aplicar determinada norma. Para ser aplicada, a norma deverá estar vigente e, por isso, uma vez que ela seja revogada, não será mais permitida sua outra atividade. Errado. É permitida a aplicabilidade de norma que esteja revogada? Sim, não tem problema nenhum. E o nome disso é outra atividade ou pós-atividade. O que significa repristinação? Repristinação vem do italiano ripristinare, que quer dizer reconstruir, reconstituir, voltar ao estado primitivo. A pergunta que não quer calar é: a repristinação faz com que ocorra o restabelecimento de uma norma que já foi revogada, porque a lei que revogou também foi revogada. Roberto, que difícil. Basta você pensar, no Brasil, somente lei revoga lei, certo? No Brasil, somente norma revoga norma. Então, no Brasil, você tem a possibilidade de ter uma lei revogando a lei e, posteriormente, uma outra lei revogando essa lei anterior. A repristinação acontece quando ocorre o renascimento da lei primitiva. Então, só para ilustrar, o artigo 2º, parágrafo 3º diz: salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a tal da vigência. Eu tenho a lei A, vem a lei B e revoga a lei A, ok? Vem a lei C e revoga a lei B. A pergunta é: quando ocorre esse fenômeno, a lei A voltaria a ter vigência justamente porque a lei B foi revogada, né? A lei revogadora também perdeu a vigência e perde-se vigência por revogação. Então a lei revogadora também foi revogada. É possível restaurar a vigência nesse caso? Muito cuidado, doutores. Quando a gente fala de repristinação e indagando se a lei A vai voltar, você tem que encontrar a resposta no próprio artigo 2º. O próprio artigo 2º, parágrafo 3º diz: salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. No Brasil, não há repristinação ou restauração automática da lei velha. No Brasil, você não vai falar em uma repristinação automática. Por quê? Porque quando a gente pergunta do fenômeno da repristinação, o próprio artigo 2º, parágrafo 3º responde: salvo disposição em contrário. Isso quer dizer que, se houver disposição no sentido da repristinação, ela pode haver. Ah, Roberto, então o que eu devo levar para a minha prova? Você vai levar para a sua prova a informação de que a repristinação no ordenamento jurídico brasileiro existe. Existe. Só não é automática. A repristinação não é automática. Deve ser sempre de forma expressa. E não confunda repristinação com efeito repristinatório. O efeito repristinatório é algo que acontece lá no controle de constitucionalidade. Lá você tem, imagine, uma lei A, essa lei A foi revogada pela lei B e a lei B foi declarada inconstitucional. Tá vendo a diferença? Não foi revogada, ela foi declarada inconstitucional. E aí nós estamos diante da questão de análise da validade da norma. E aí o que acontece? O efeito repristinatório é estudado nesse controle de constitucionalidade. Imagine que você tem a lei A, vem a lei B que revoga a lei A e posteriormente ocorre um reconhecimento de inconstitucionalidade, uma declaração de inconstitucionalidade da lei B. Nesse caso, a lei A estaria aí ressuscitada, porque quando ocorre a declaração de inconstitucionalidade da lei B, é como se essa lei B nunca tivesse existido no ordenamento jurídico. Então isso é o efeito repristinatório.
A depender do livro que você estiver utilizando, o doutrinador que você preferir, né, fundamentar o seu complemento, pode entender que a repristinação é admitida no Brasil lá no controle de constitucionalidade. Mas pelas provas e elaboração das provas, e a gente está aqui para poder quebrar as bancas nesse sentido, é importante você trabalhar com duas situações diferentes. Você tem a repristinação, que é no Brasil só de maneira expressa, quando você está diante de revogação de normas, e você tem o efeito repristinatório, quando você estiver diante do controle de constitucionalidade, ok? Seguindo adiante, nós entramos agora na questão das leis gerais e leis especiais. Por quê? Porque quando a gente vai lá na lei de introdução, o parágrafo 2º diz o seguinte, do artigo 2º, olha lá, a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Isso aqui é uma informação preciosa e muito cobrada em prova. Por quê? Às vezes você é levado a compreender que uma lei geral e uma lei especial. Ah, a lei especial revoga a lei... Não. Não. Uma lei geral e uma lei especial, simplesmente por ser uma lei geral e uma lei especial, não revoga nem modifica nada. Elas vão caminhar conjuntamente. Então, se você tem uma lei geral e uma lei especial a par, elas vão caminhar conjuntamente. Imagina, Código Civil e Lei de Alimentos vão caminhar conjuntamente. Por isso que o artigo 2º diz, a lei nova que estabeleça disposição geral ou especial, a par da já existente, ao lado das que já existem, não revoga nem modifica a lei anterior. Roberto, então o que acontece com essa lei geral? Lei geral e lei especial significa simplesmente em relação à especificidade do conteúdo abordado. Você tem uma norma especial quando existe o conteúdo especializado dentro do certo ramo do direito. E a norma geral quando aborda todo um ramo específico do direito. Lei de Alimentos e Código Civil. A Lei de Alimentos, por ser específica em alguns aspectos, evidentemente, né? A gente vai abordar isso na aula de família mais adiante, mas por ser específica estaria alterando o Código Civil na parte de alimentos? Não. Elas vão caminhar conjuntamente. Ok? Então tira da sua cabeça que regra geral e regra especial revoga uma ou outra. Não, não acontece nada disso. Aliás, importante a gente colacionar que a gente só analisa essa questão de lei geral e lei especial quando formos falar de antinomias. Quando a gente for falar da possibilidade de conflito de normas, ok? Beleza. Então, norma geral não revoga especial, a norma especial não revoga geral. Quando a lei especial regula determinada matéria que também está prevista, por exemplo, numa lei geral, num código, contendo outras disposições a mais que não se encontram no código e que não contradizem o novo direito, ambas continuarão coexistindo, ambas continuarão em vigência. Simples assim. Norma especial pode revogar a geral quando dispuser sobre essa revogação de forma explícita ou implícita. Momento em que regula a mesma matéria que é geral, modificando seu conteúdo. Aí a gente entra na regra de revogação geral, né, pessoal? A gente entra aí na regra de revogação normal, quando a gente estiver trabalhando aspectos referentes à revogação, expressa ou tácita, abrogação ou derrogação, que são aqueles critérios que a gente já estudou. Mas não confunda essa questão de simplesmente ser geral ou especial com aspectos de revogação. Questão CESP. A Lei XX/XXX, composta por 15 artigos, elaborada pelo Congresso Nacional, foi sancionada, promulgada e publicada. A respeito dessa situação, assinale a opção correta de acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos analisar aqui os nossos itens, ainda tem alguns minutinhos. Se algum dos artigos da lei sofrer alteração antes de ela entrar em vigor, será contado um novo período de vacância para o dispositivo alterado. Olha essa questão. Será considerado um novo período de vacância para o dispositivo alterado. Tá vendo aquele conflito que a gente tem que ter muito cuidado com isso? Então, num caso desse, você tem que analisar todos os itens. Caso essa lei tenha revogado o dispositivo da legislação anterior, automaticamente ocorrerá o efeito repristinatório? Claro que não. A lei irá revogar a legislação anterior caso estabeleça disposições gerais sobre o assunto tratado. Disposição geral simplesmente revoga? Não.
Não havendo referência ao período de vacância, a lei nova entra em vigor imediatamente. Também não. Não havendo referência ao período de vacância, a lei entrará em vigor em todo o território nacional 3 meses? Não, 45 dias. Questão FCC. Eu vou analisar essa questão FCC no nosso próximo bloco, porque a gente já está encerrando aqui os minutinhos. Já clica lá. Beijo. Essa questão que eu coloquei aqui da FCC é para que a gente possa analisar aí a questão da aplicabilidade imediata e geral. Porque o que acontece? Quando uma lei entra no ordenamento jurídico, nós temos aí uma peculiaridade. Por quê? A lei nova entra entrando mesmo. A lei nova chega chegando, ou seja, a lei nova passa a produzir efeitos, né, com o início da vigência, e ela tem aplicabilidade imediata e o que, pessoal? Imediata e geral. A lei nova tem aplicabilidade imediata e geral. Imediata e geral aos casos pendentes e futuros. Então, muito cuidado com isso. Olha essa questão aqui. Antes da vigência da Lei 13.146, que na verdade é de 2015, mas a própria banca colocou errado, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, eram considerados absolutamente incapazes aqueles que não podiam exprimir vontade, ainda que por uma causa transitória. Com a vigência da Lei 13.146 de 2005, passaram a ser considerados absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos. Essa mesma lei tratou como relativamente incapazes aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. A Lei 13.146 de 2015 tem aplicação, cuidado, se é uma lei nova, ela vai ter aplicação imediata e geral aos casos pendentes. Então, se até o início da vigência existiam pessoas que eram consideradas absolutamente incapazes porque não poderiam exprimir vontade, ainda que por uma causa transitória, por exemplo, um bêbado, ou uma pessoa em coma, era absolutamente incapaz, porque não tinha como produzir o discernimento mínimo, né? E aí essas pessoas eram consideradas incapazes. E agora? São capazes. São, na pior das hipóteses, relativamente incapazes. Lá do artigo 4º do Código Civil. Então, essa lei tem aplicabilidade o quê, pessoal? Imediata, atingindo todas as pessoas que no início da vigência da referida norma não podiam exprimir a vontade, por causa transitória ou permanente, as quais passaram a ser consideradas relativamente incapazes, ok? Questão bem tranquila. Então, quando a gente fala de uma lei nova que entra no ordenamento jurídico, e aí antes da gente pegar esse ponto aqui, você tem a observância de que essa lei tem aplicabilidade imediata e geral. Imediata e geral. Agora, para a gente fechar o nosso encontro de hoje, eu quero expor com você esses métodos de integração da norma. O artigo 4º diz o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, costumes e princípios gerais de direito. Antes de entrar nesse aspecto com vocês, primeira coisa, pode o juiz, pode o magistrado, ao se deparar com uma situação, falar assim: ah, não vou julgar porque não tem lei. Ele pode fazer isso? Pega para mim aí o seu Código de Processo Civil. Eu vou abrir aqui o meu CPC. Pega aí para mim o seu Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil, não sei se você já observou, mas ele é bem diferente do Código de 73. Por quê? O Código de 73, quando você chega no primeiro dispositivo, já começa a trabalhar a jurisdição. E o Código Novo, ele tem 12 artigos de maneira incrível e extremamente sensível de normas fundamentais. E dentro dessas normas fundamentais, você já tira a informação de que nós estamos vivendo um processo cooperativo, né? Aliás, o CPC começa a trabalhar a jurisdição lá no artigo 13 e seguintes. Esses 12 primeiros artigos nos denota a preocupação do processo civil moderno brasileiro em ser um processo civil cooperativo, no qual as partes, de acordo com o artigo 4º, pode pegar o artigo 4º aí do CPC, têm direito à decisão de mérito. Então, quando o artigo 4º fala, as partes têm direito de obter, em tempo razoável, princípio da razoável duração do processo, uma decisão de mérito, incluída a atividade satisfativa, significa dizer que as partes, quando ingressam com demandas no judiciário, até pelo próprio princípio, aliás, princípio e característica da jurisdição,
que é a inafastabilidade do controle jurisdicional, a inevitabilidade da decisão judicial. Você tem aí que os conflitos devem ser levados a julgamento, admite-se excepcionalmente o fenômeno da autotutela, por exemplo, né? Só quando a lei permitir, como é, por exemplo, o desforço imediato na legítima defesa da posse, lá no Código Civil, mas, via de regra, quando você tem um conflito, você leva ao judiciário, e o judiciário não pode se eximir de julgar. O judiciário não pode falar assim, não vou julgar, mesmo que não haja lei para aquele caso concreto. Isso nos denota bem o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, o princípio da inevitabilidade, né, da jurisdição. A decisão ela é inevitável. Então, você tem que ter o acesso à decisão, e por própria previsão do artigo 4º, que além do princípio da razoável duração do processo, que já tem assento constitucional, você tem o princípio da primazia da decisão de mérito. As partes, quando ingressam perante a jurisdição para a solução dos conflitos, elas querem a solução do conflito, a solução jurídica, a solução social, a solução política, mas elas querem a solução do conflito. Então, o juiz deve dar a elas uma resposta, ok? E aí, o juiz pode deixar de julgar alegando que não existe lei? Não. E fazendo uma conexão, um entrelaçamento das disciplinas, eu convoco lá do processo civil a inafastabilidade do controle jurisdicional, a inevitabilidade da jurisdição, a primazia da decisão de mérito e trago para cá, para a LINDB. Pode haver a possibilidade de não julgamento por ausência de uma lei específica? Não, porque se isso acontecer, deverá o juiz utilizar dos métodos de integração, que são a analogia, costumes e princípios gerais de direito. Para o nosso próximo encontro, eu deixo um dever de casa para você. Eu quero saber de você se existe necessidade de uma ordem, primeiro analogia, depois costumes, depois princípios gerais de direito, ou o juiz pode pular direto para os princípios gerais de direito? E a pergunta 2 é se a equidade é método de integração da norma. Se não for, o que é a tal da equidade e quando é que o juiz pode utilizá-la? Ok? Espero que tenham gostado do nosso primeiríssimo encontro. Fico muito feliz com a volta das gravações, né? Eu voltei às gravações agora. Fico muito feliz com isso e sejam muito bem-vindos ao nosso curso como um todo, especialmente a nossa gloriosa disciplina de Direito Civil, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos, qualquer coisa eu tô lá no Instagram, @prof. Roberta Queiroz. Sinta-se abraçado, um cheiro para você. Beijo!